Então, ok, moçada, vamos agora estudar a parte de associação de resistores, né? Nós vamos estudar uma associação chamada de associação em série, vamos estudar uma associação chamada de associação em paralelo, e nós vamos ver a mistura das duas associações, da série e da paralelo, que nós vamos chamar de associação mista, tá? Essa associação mista a gente vai ver nos exercícios como é que ela vai aparecer, tá? Pessoal, é muito importante que você saiba reproduzir isso daqui depois sozinho, tá? Sem olhar para o esquema que eu vou fazer. Então você vai anotar, copia o esquema direitinho, mas depois você tem que saber passar, saber as características da associação em série, tudo bem direitinho aqui, tá certo? Na paralelo também, é importante que você também saiba passar aí para o papel, saiba colocar esse esquema, colocar os valores das DDPs, as equações, tudo bem direitinho, porque isso aqui vai ser importantíssimo para você aí, tá certo, pessoal? Na parte de circuito elétrico, isso aqui vai ser fundamental para a gente, tá? Então assim, nós vamos começar com a associação em série, né? Primeiro detalhe importante, série não se escreve desse jeito, né? Associação em série se escreve assim, ó, série, obviamente, né? Eu coloquei desse jeito aqui para passar um bisuzinho para vocês, tá? Associação em série, do jeito que eu coloquei aqui, ó, série, perceba que quem está sendo destacado, ó, quem está destacado é o I, é a corrente elétrica. Então assim, na associação em série nós vamos ter um caso particular ali, a gente fala que todos os resistores, eles são percorridos pelo mesmo I, tá? Tá aí a dica para vocês. Por isso que eu coloquei um destaque aqui para o I, ó. Associação em série, né? Pois é, este I é o que? É o cara importante. A gente vai falar que todos os resistores são percorridos pelo mesmo I, pela mesma corrente elétrica, inclusive o resistor equivalente, tá? Que nós vamos chamá-lo de REC, tá certo? Então, todos os resistores vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica, inclusive o resistor equivalente, tá certo? Então, isso é importantíssimo, pessoal, que você tenha em mente, tá bom? Muito importante mesmo. Então, aqui, vamos dar uma analisada, daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês sobre esse REC, tá? O que significa, tá? Mas vamos pensar então aqui primeiramente nesse resistor aqui R1, tá? Perceba que os três resistores, ó, R1, R2 e R3, a corrente que vai passar pelo R1 é a mesma que vai passar pelo R2 e é a mesma que vai passar pelo R3. Se a corrente vai ser a mesma nos três resistores, isso caracteriza uma associação em série, tá bom? Bacana isso daí. Aqui, ó, nos terminais do primeiro resistor, do resistor R1, eu vou ter uma tensão 1, nos terminais do segundo resistor eu vou ter uma tensão 2, nos terminais do terceiro resistor eu vou ter uma tensão 3, tá? Muito fácil, muito tranquilo isso daí. Olha só o que eu vou fazer, ó. Como é que eu faço para achar essa tensão nos terminais do primeiro resistor? É só usar, pessoal, a primeira lei de Ohm, né? É só usar a equação do resistor, é só fazer aqui, galera, um URI, ó. Para o primeiro resistor vai ficar assim, ó, R1 vezes a corrente que está passando por ele, a corrente que passa por ele aí é a corrente I, ok? Muito fácil isso daí, né? A tensão dos terminais do resistor 2, como é que eu faço? É só fazer um URI, ó, né? Primeira lei de Ohm, equação do resistor. Vai ficar assim, ó, U2 é igual a R2 vezes a corrente I, ó, que é a corrente que vai passar por ele. Então, o 2 vai ser igual a R2 vezes a corrente elétrica I, que está passando ali pelo resistor R2, tá? E a tensão 3, a gente calcula assim, ó, você vai pegar a resistência 3 vezes a corrente aqui, ó, que passa pelo resistor 3. Essa corrente que vai passar pelo resistor 3 é a mesma corrente, né? Mesma corrente elétrica aí. Tá certo, pessoal? Então, tá aqui, ó, o 1, o 2 e o 3, a gente sabe calcular, é só usar aí a primeira lei de Ohm, né? Usar a equação do resistor. Galera, uma coisa que eu queria que você percebesse, que aqui, ó, nos terminais aqui da associação, ó, nos terminais desse conjunto, eu queria saber quanto é que vale a tensão, né, a DDP nos terminais dessa associação. É só você parar para pensar aqui comigo. A gente pode falar que essa tensão total vai ser a tensão 1 mais tensão 2 mais a tensão 3. Então, se eu quiser calcular essa tensão total, essa tensão equivalente, ó, este U equivalente aqui, ó, nos terminais da associação, este U equivalente, essa tensão equivalente, vai ser a soma das tensões, o 1 mais o 2 mais o 3. Eu vou anotar isso aqui para vocês, ó. Essa tensão equivalente, a tensão nos terminais da associação, é a soma das tensões, é a soma das DDPs, DDP1 mais DDP2 mais DDP3, tá? Isso aqui é um U, tá, pessoal? Ficou ridículo, mas é um U, viu? Tá certo? É um U, tá legal? Então vai ser o 1 mais o 2 mais o 3. Tensão total, tensão nos terminais da associação. É a soma das tensões de cada um dos resistores. Muito importante isso daí, tá, pessoal? Qual é a ideia de resistor equivalente? Como é que é essa história de resistor equivalente? Pessoal, o nome já é autoexplicativo. O nome é autoexplicativo. Resistor equivalente. Aquele resistor que a gente vai chamar de equivalente, ele equivale, pessoal, ele equivale à associação inteira. Então assim, se eu quisesse trocar esses três resistores por um resistor só, que faça o mesmo papel que esses três resistores na associação, esse resistor eu posso colocar no lugar da associação, vai fazer o mesmo papel. Esse resistor ele é chamado de resistor equivalente, tá? Então o que é resistor equivalente? É um único resistor, certo? Que faz o mesmo papel, tá? Faz o mesmo papel
dos três resistores aí na associação, tá bom? Por exemplo, ó, esses três resistores eles vão dissipar uma certa potência, né? Por exemplo, né? Esse resistor equivalente ele vai dissipar a mesma potência dos três na associação. Então, ele faz o mesmo papel dos três resistores na associação. Esse único resistor ele é chamado de resistor equivalente, o resistor que faz o papel da associação completa ali, daqueles três resistores, tá? Então tá aqui, ó. Perceba uma coisa, pessoal, como é que eu vou fazer então aqui para colocar o resistor equivalente? Eu vou cortar aqui o fio, pego um alicatezinho, corto esse fio, pego aqui um alicatezinho, ó, corta aqui o fio, vou tirar os três resistores, vou jogar fora e vou colocar um resistor só que vai fazer o mesmo papel dos três. Perceba aqui, pessoal, por gentileza, ó, que nos terminais aqui da associação, se você vai colocar um resistor só para fazer o mesmo papel dos três, eu vou colocá-lo entre esses dois pontos aqui, ó, entre esses mesmos dois pontos. Perceba que os terminais na associação do resistor, que vai ficar aqui, ó, chamado de resistor equivalente, os terminais da associação estão submetidos a uma DDP equivalente, a DDP total. Então a gente pode falar, ó, que a tensão nos terminais aqui no resistor equivalente, quando você colocá-lo aqui, ó, no lugar desses três, a tensão vai ser a DDP equivalente. Então eu vou colocar aqui para esse resistor, ó, DDP equivalente, né, é o que vai atuar no resistor equivalente, essa é a DDP total, ó, a soma das DDPs. Então você corta, tira os três, coloca um resistor só. Qual é a tensão nos terminais desse resistor? DDP equivalente. Qual a corrente elétrica vai passar por ele? Se antes era I pela galera toda, agora vai continuar sendo I aqui, ó, no resistor equivalente, tá? Então eu posso trocar esses três resistores por um resistor só, chamado de resistor equivalente. A corrente no resistor equivalente é a mesma de todo mundo, tá? É a mesma de todo mundo. A tensão nos terminais do resistor equivalente é a DDP equivalente, ó, é a soma das DDPs, tá certo? Logicamente aqui, pessoal, para o resistor equivalente, eu também posso usar, né, a primeira lei de Ohm, também posso usar aí a equação do resistor. Então vai ficar assim, eu posso fazer um URI aqui para ele também. Só que vai ficar desse jeito, ó, REC, né, resistor equivalente, vezes a corrente elétrica I, aí que está passando por este resistor equivalente, tá? Então a gente pode fazer um URI também para este resistor equivalente. Muito fácil, muito tranquilo isso daí, tá, pessoal? Aí você fala assim, mas como é que eu faço para achar esse valor desse resistor equivalente, né? Como é que eu faço para achar o valor desse cara que vai substituir aqueles três? Galera, quando você tiver resistores em série, para você achar o resistor equivalente, é só você somar as resistências. É muito fácil. Ó. Você vai pegar a resistência 1, mais a resistência 2, mais a resistência 3. Tá? Se tivesse 4 resistências, 5 resistências, somaria todas as resistências. Resistência 4, resistência 5 e aí vai. Tá bom? Então vamos só dar uma recapitulada. Tensão no primeiro resistor, URI. Tensão no segundo resistor, URI. Tensão no terceiro resistor, URI. Lembrando que a associação em série, né, a corrente, ó, o I, né, aqui, ó, o I ele é constante, ele vai passar por todo mundo, inclusive pelo resistor equivalente, ó, inclusive pelo REC. Ó. O I passa pelo R1, passa pelo R2, passa pelo R3, inclusive pelo REC também. Tá? A tensão total da associação é a soma das tensões. Quando eu cortar aqui, tirar e colocar o resistor equivalente neste local, o resistor equivalente ele vai ser submetido à tensão total, à tensão equivalente, que eu coloquei aqui para vocês. Nós podemos também utilizar a equação do resistor para o resistor equivalente, é só fazer um URI aqui para ele, tá? Você pode fazer esse URI sem o menor problema, na maior tranquilidade, tá? Inclusive para o equivalente também, tá bom? Para achar o valor do resistor equivalente, quando você tiver a associação em série, para você achar o resistor equivalente, é só você somar as resistências elétricas, tá? Muito fácil isso daí, tá, pessoal? Vamos ver agora a associação de resistores em paralelo. Vamos lá agora, acompanhe.